Queridos, a gente vai compartilhar uma palavra bem simples, uma palavra onde Jesus ressuscitado, ele aparece pela terceira vez aos seus discípulos, e na verdade ele inaugura uma era apostólica, onde aqueles que eram discípulos, agora investidos dessa autoridade apostólica, sairiam pelo mundo a pregar o Evangelho. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa palavra nessa manhã de domingo. Encontra-se em Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 11. O quarto evangelho é um evangelho que se distingue dos demais. O quarto evangelho, ele é visto numa perspectiva diferente. Por isso os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são vistos, escritos com uma mesma ótica, uma mesma perspectiva. E o quarto evangelho é um evangelho diferente, é um evangelho onde João, o evangelista, ele teve um privilégio muito grande. Primeiro, que do grupo de 12, ele era um dos três muito próximos a Jesus. Junto dele estavam Tiago e Pedro. Além disso, João teve o privilégio de acompanhar de perto todos os sinais, prodígios, maravilhas, milagres que o Senhor Jesus fazia. Então João, ele registrou isso para nós. Ele narra na primeira parte do seu evangelho os sinais do Senhor Jesus, e na última parte do evangelho ele narra a paixão de Jesus. E aí, aqui nesse texto, de modo muito especial, Jesus se manifesta pela terceira vez, ressuscitado. E hoje pela manhã eu estava pensando na ressurreição do Senhor, e é exatamente na ressurreição do Senhor Jesus que nós encontramos também todas as nossas ressurreições. Ele ressuscitou, Ele está vivo, por isso todos nós um dia também ressuscitaremos com Ele, como disse o apóstolo Paulo. Agora é interessante que esse mesmo Jesus ressuscitado, Ele insiste em nos trazer um ensino contundente a respeito da nossa missão aqui nessa terra. Daí que a grande expectativa dele em relação à nossa vida é de fato, porque Deus, Ele nos amou, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, e para que, se nós crêssemos nele, nós alcançaríamos o quê? Vida eterna. Na sua oração sacerdotal, no Evangelho ainda de João, capítulo 17, verso 3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Sabe, aí abre realmente uma grande questão na nossa vida existencial aqui. Será que de fato temos conhecido ao Senhor de forma relacional? Será que temos tido intimidade com Ele? Porque Ele nos deixou o Espírito Santo exatamente para abrir o canal, para abrir o acesso de intimidade a Ele. Pois quando Ele bradou lá na cruz, a Bíblia registra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Porque a iniciativa de investir em nós, de nos amar e de querer nos resgatar foi de Deus e não nossa. É de alto a baixo, é de Deus para nós. E a nós só nos cabe dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero andar contigo, eu quero te conhecer mais e mais, eu quero viver nessa expectativa de que um dia eu o verei face a face. Mas é interessante que a gente, na verdade, para ter um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus, a gente precisa se dilatar para Ele, a gente precisa se abrir. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo venha nos
encher. Antes de ler o texto, eu quero contar aqui um caos. Eu fui pastor de uma igreja, numa cidade onde a nossa família até hoje tem uma casa. Da última vez que estive lá, antes de ir agora essa semana para sepultar o papai, eu estive 15 dias lá com a minha família, e eu fiz questão de tirar uma foto, porque a mamãe disse: olha, seu pai vindo a falecer, a gente não vai ter mais nenhum interesse nessa casa. Meus irmãos há muito já não vão lá. Eu, a Kelly, as crianças é que a gente prioriza essa coisa de todo ano estar lá. Mas como o papai já não está mais aqui com a gente, porque ele partiu na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, por volta das 1h15 da manhã, aí eu fiz questão de tirar uma foto dessa casa, porque eu pensei, essa casa nunca mais vai ser a mesma, né? Nunca mais terá um sentido próprio para nós. Mas essa casa vai me trazer boas lembranças e mais lembranças, como qualquer coisa na nossa vida. Sinceramente, as más lembranças a gente deixa para trás, mas as boas lembranças a gente catalisa e gera uma expectativa de que aquilo ali ainda vai continuar acontecendo na nossa vida. Porque ainda que a gente diga, se despeça de alguém que a gente ame muito, ainda assim nós como cristãos, nós temos a expectativa de que nunca devemos dizer adeus a alguém, mas devemos dizer até breve, porque ainda que a gente não se veja mais aqui nessa existência, no céu, na glória de Deus, nós estaremos juntos eternamente. E o papai, ele, como disse Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Mas eu era pastor de uma igreja nessa cidade. E aí interessante, a gente tinha um programa na rádio, as pessoas paravam, de 11 à meia-noite, o programa era ao vivo, as pessoas paravam para ouvir aquele programa, a rádio tinha um alcance até em outros estados, a gente recebia ligação de São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia. Tinha um momento de oração naquele programa que era destruindo ou quebrando as muralhas de Jericó. Faz tempo isso. E aí interessante que cada um colocava a sua causa, e a gente orava ali, o programa era ao vivo. Mas me chamava a atenção um determinado irmão que frequentava a igreja que eu cuidava. Aquele irmão, ele, às vezes no meio do culto, ele pulava, sapateava. Quando cantava então um corinho, um hino de fogo que tinha lá o pandeiro e tal, e aquele irmão rodopiava e falava em línguas e tal, e às vezes até profetizava. Mas muitas vezes eu encontrei com aquele irmão e ele estava para baixo. E aí eu encontrava com ele e dizia: e aí, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Ele dizia: e pastor, hoje está tudo péssimo. Hoje está tudo péssimo. Saí de casa, briguei com a minha mulher. Olha, minha mulher me atirou uma panela em cima. Eu fui sair no portão, dei uma topada na calçada. Não, está tudo ruim para mim. E tinha dia que ele estava lá no alto, lá no céu. Havia uma sazonalidade muito grande na vida espiritual dele. Mas é interessante a gente perceber que hoje, o que Deus tem para nós é uma vida espiritual equilibrada. Sabe, é necessário que a gente seja cheio do Espírito Santo e permita ser cheio sempre. Porque se a gente estiver cheio do Espírito Santo, ainda que uma adversidade nos bata a porta, nós vamos saber como agir com resiliência. Porque o Espírito Santo é o mestre em nos orientar em como devemos empreender as nossas ações. O Espírito Santo é mestre em nos consolar quando nós estamos sentindo dores. O Espírito Santo é mestre em chamar a cada um de nós pelo nosso próprio nome.
O Espírito Santo é mestre em nos tirar do lugar onde nós caímos e nos colocar num lugar mais elevado, onde sequer nós imaginávamos que um dia estaríamos. Jesus, na sua segunda aparição aos discípulos, capítulo 20 do Evangelho de João, ele aparece e ele se manifesta, e aí os discípulos, eles não tinham uma compreensão ainda, mas é interessante a gente perceber que Jesus, ele reúne os discípulos e ele assopra sobre os discípulos. E aí ele diz: recebei o Espírito Santo. Depois vem Tomé, que não estava no meio dos discípulos, e diz: olha, se eu não colocar a minha mão nos cravos que feriram as mãos do mestre, e se eu não colocar o meu dedo no lado ferido pela lança do soldado romano, de modo algum eu crerei. Aí Jesus então aparece lá e diz: Tomé, vem, vê e crê. Põe a tua mão aqui, veja que sou eu. E aí Tomé abre uma crise pelo fato de não ter tido fé naquele momento e diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz para Tomé: Tomé, porque tu vistes, tu crestes. Antes, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos em carne, mas nós estamos aqui pela possibilidade magnífica e maravilhosa de crer no Senhor. Então eu quero compartilhar um pouquinho com você esse texto do Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos então ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, porque tinha um irmão gêmeo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se manifestou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não
se rompeu a rede. Amém. Quero te pedir para curvar sua cabeça. Eu quero fazer uma oração nessa hora. Pai, bendito seja o teu nome. Tu és grande, tu és excelso, tu és o soberano, tu és o Deus da nossa salvação. Pai querido, que tu possas falar ao nosso coração nessa hora, encher o nosso coração e a nossa vida de expectativas de dias melhores. Queremos, Pai querido, cumprir a tua palavra, ser obedientes, aplicar fé, praticar aquilo que temos, ó Deus querido, recebido de ti, para que não sejamos enganados jamais. Por isso, Senhor, vem com o teu bálsamo, cura, liberta, transforma, e que o Espírito Santo encontre total liberdade para falar e nos orientar nessa hora. Pois assim, Senhor, nós já te agradecemos, orando sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre o crescimento do reino. Na semana passada nós falamos sobre o renovo do reino. E aí agora então, a nossa expectativa é poder falar sobre o crescimento do reino. É bem verdade que muitos acreditavam que o ministério do Senhor Jesus iria acabar na cruz. É bem verdade que os religiosos da época acreditavam que Jesus não ressuscitaria. Até porque nem todos naquela época acreditavam na ressurreição de mortos. Mas quando Jesus ressuscita, ele na verdade inaugura uma era apostólica, uma era de comissionamento, onde o próprio Senhor Jesus ressuscitado diz aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas essas coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, nessa terceira vez que Jesus se manifesta, depois de haver soprado e ter pré-anunciado a chegada do Espírito Santo no meio do seu povo, no meio dos discípulos, agora ele mostra que esse reino que ele havia estabelecido iria estar em constante crescimento. Por isso eu e você estamos aqui hoje, porque nós somos pessoas que vivemos nesse reino que está em constante crescimento por conta do seu dinamismo. O reino de Deus não é algo estático, é algo dinâmico, é algo que está em movimentação durante todo o tempo em que o Espírito Santo está trabalhando na vida da igreja. E aí uma das coisas que me chama a atenção é exatamente a possibilidade da gente exercer a nossa fé e a nossa obediência no Senhor. Porque a mim me parece que se a nossa fé estiver somente no Senhor, a gente vai sempre mais longe do que aonde a gente poderia imaginar que fosse. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz assim: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, ou de toda a tua alma. Então, o que Deus espera do seu povo é que a gente aplique de fato fé e obediência somente numa orientação vinda da parte dele. Daí que se a gente viver um legalismo religioso, a gente vai estar deixando de lado essas primícias que um dia Deus nos deu para seguirmos, para nos orientarmos, para obedecer. Sabe, os fariseus, eles odiavam Jesus porque eles viviam de invencionices da lei. Eles pegaram lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, quando diz lá
que nós devemos guardar o sábado, e somente em relação ao sábado, eles fizeram 400 leis para manipular as pessoas, para aprisionar as pessoas, e as pessoas não desenvolverem nem a fé e nem a obediência. Agora hoje, a gente que vive nesse reino que está crescendo constantemente, a gente tem esse privilégio de poder olhar somente para Jesus e entender que é dele que vem todas as bênçãos que alcançam a nossa vida. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, ainda que tudo esteja denunciando uma crise, uma dificuldade, algo impossível, ainda assim, quando nós temos fé e obediência, Deus vem e descortina na nossa frente um novo e maravilhoso horizonte. Então esse reino que está em constante crescimento é um reino que tem que ser vivido pela fé e pela obediência no Senhor. Sabe, nesses 30 e poucos anos de ministério pastoral, eu tenho lidado com muita gente que um dia foi um verdadeiro canal da bênção de Deus, um dia foi tremendamente usado por Deus. Sabe, eu conheci gente que falou em línguas, eu conheci gente que interpretou línguas, eu conheci gente que tinha o dom de curar, eu conheci gente que tinha o dom da ciência ou da sabedoria, eu conheci gente que tinha o dom de discernir os espíritos, eu conheci gente que tinha o dom da fé, eu conheci gente que tinha o dom da profecia. Mas quando a gente procura essas pessoas, onde é que elas estão? Elas estão fora das nossas fileiras, porque não permaneceram na caminhada desse reino que está em constante crescimento. Um dia aconteceu algo, sabe Deus o quê? Que fez com que elas caíssem e ali prostradas ficaram. Uma das coisas que nós somos tentados a fazer quando Deus não nos responde em relação a algo é exatamente desistir da causa. Mas a Bíblia diz que para o Senhor não haverá impossíveis. Sabe o que Moisés fez quando estava cansado e tinha que subir de novo ao monte para receber as tábuas da lei? Ele disse: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não subirei. Ei, eu quero te dizer uma coisa: ao invés de ficar ao pé do monte desistindo dos projetos de Deus, nós devemos convidar ao Senhor que nos ajude a chegar ao topo do monte. Os discípulos queriam desistir, Pedro teve a ideia: vamos pescar. E aí os outros discípulos disseram: nós vamos com você. Jesus havia dito para Pedro: Pedro, se você me seguir, eu te farei não pescador de peixe, mas eu farei de você um pescador de homens. O crescimento do reino, escute isso, vou falar uma vez, ouça duas vezes, por favor. O crescimento do reino é um crescimento que Deus levanta constantemente homens e mulheres para não somente fazer aquilo que rotineiramente eles estão acostumados a fazer, mas em nome do Senhor nós temos autoridade espiritual para pregar o evangelho de boas novas de salvação a todas as pessoas que cruzarem no nosso caminho. Então o crescimento do reino é um crescimento de disponibilidade para ser usado por Deus. É de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não vou parar. Não é uma perda, não é uma crise, não é um problema conjugal, não é ver tantos meninos na rua pedindo dinheiro nos sinais, não é ver tanta prostituição, tanta licenciosidade, tanta promiscuidade, tanta corrupção, tanta falsidade, tanta mentira que vai me fazer parar. Pelo contrário, eu e você somos cidadãos desse reino, e o que Deus espera é que a gente seja de fato proclamador desse reino. E a mensagem querigmática que Paulo ensinou em Filipenses, na carta aos Filipenses, é exatamente essa: de que eu e você não podemos desistir jamais de pregar esse evangelho, de pregar essas boas novas. Pelo contrário, as outras coisas, disse Paulo no capítulo 2, ele disse: eu reputei tudo isso, de Filipenses, eu reputei tudo isso como esterco, como coisa que nada vale, para alcançar a Cristo e ser achado nele. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que é cidadão desse reino que está em constante crescimento é alguém que alcança Cristo e é achado nele. Aleluia.
Os discípulos foram pescar. E a Bíblia diz: eles não apanharam nada. Aí Jesus diz: lancem a rede à direita do barco. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é de exercer essa fé e obediência ao Senhor, dizendo: Senhor, tudo bem, Tu está me mandando ir para a direita, é para lá que eu vou. Porque muitas vezes, escute isso, muitas vezes quando Deus fala com a gente, vá para a direita, ou vá para a esquerda, ou siga em frente, ou pare, quando a gente faz as contas não fecham. Mas quem foi que disse que a conta tem que fechar, se é Ele que está com a gente? Diga para a pessoa que está do teu lado, se a tua conta não está fechando, fique preocupado não. Deus vai fazer um milagre. Diga para Ele, Ele vai te abençoar com a solução desse problema. A Bíblia fala de um homem extraordinário, o profeta Elias. O profeta Elias viveu num tempo de profecia oral, profecia falada. O profeta Elias foi um homem que se distinguiu dos demais profetas, mesmo havendo outros profetas. O profeta Elias, houve um tempo em que ele ministrou durante o reinado de um rei muito ruim para Israel, chamado Acabe, que tinha uma mulher chamada Jezabel. E aí é interessante que o profeta Elias, num dado momento, cheio de Deus, cheio do Espírito do Senhor, derrota todos os profetas de Baal, a oposição ao reino. Todo reino tem uma oposição. E aí é interessante que o profeta Elias destrói a espada a todos aqueles profetas malditos de Baal. E aí Jezabel, quando ouve a notícia de Acabe que Elias tinha derrotado todos os seus profetas súditos, Jezabel se enfurece e diz: até amanhã essa hora, façam-me os deuses. Ela servia a tantos deuses. Eu acho que se ela ficasse a vida inteira anotando o nome dos deuses, não se esgotaria. Coisa boa é ter um só Deus na vida. O salmista disse: Senhor, eu não tenho outro Deus no céu além de Ti. E aí interessante que Jezabel disse: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã essas horas eu também não fizer com Elias aquilo que foi feito com os profetas. Quando essa notícia chegou a Elias, a Bíblia diz que Elias tremeu na base. O profeta também treme. E aí interessante é que Elias ouve a notícia, e aí Elias então foge. Um anjo aparece a ele, e ele temeu pela sua própria vida. A Bíblia diz isso, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Aí Elias treme e teme pela sua própria vida, foge, está cansado. No meio do deserto, um anjo aparece, toca nele e fala: acorda. Quando ele olha para o lado, ele vê um prato de comida. E aí o anjo diz assim: come, Elias, porque muito longo te será o teu caminho. Elias comeu. A Bíblia diz que ele caminhou 40 dias. Chega no alto do Monte Horebe. Monte Horebe é um monte cheio de caverninhas. Ele entra numa caverna e fica lá com medo. Não precisa levantar a mão, mas eu sei, Deus está me falando. Tem muita gente aqui que entrou na caverna e não quer mais sair. A caverna do medo, a caverna do pânico, a caverna da depressão, a caverna da falta de esperança, a caverna da falta de projetos, a
caverna da falta de expectativas profissionais. Elias estava dentro dessa caverna. E a Bíblia diz que de repente veio um vento forte, que o monte mexia, as pedras mexiam. Elias sai para fora e ele ouve uma voz que diz assim: que fazes aqui, Elias? Aí ele lamenta, como muitos de nós: Senhor, todos te abandonaram e fiquei eu só. Todos foram embora e eu estou aqui sozinho, não sei o que fazer. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus de Israel, mas todos te abandonaram. A Bíblia diz que em seguida ao vento vem um terremoto, pedra para tudo que é lado, rachadura. Em seguida ao terremoto, um fogo que consumia a própria rocha. E mais uma vez a voz dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele repete: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos e todos te abandonaram e fiquei eu só. Às vezes você se sente assim. Você acha que todo mundo te abandonou e você está sozinho, nessa caverna escura da decepção, dos traumas, das mágoas, das marcas profundas que o pecado deixa em nós. E aí você não tem expectativa, você não sabe como sair disso. Vento, terremoto, fogo. Depois disso, na revista Almeida e atualizada, a versão diz: veio um sopro, uma brisa, um cício suave e tranquilo. Na versão que eu uso, diz: uma voz mansa e suave falou a Elias: Elias, que fazes aqui? E Elias repete, como você tantas vezes se vitimiza repetindo para Deus: mas Deus, eu estou num estado de menos-valia, que eu não sei como vai ser a minha vida amanhã. Não tem só uma Jezabel, tem várias atrás de mim, querendo a minha pele, querendo a minha cabeça. Sabe de uma coisa? Aquela voz disse para Elias: Elias, sai correndo daí, volta pelo caminho do deserto de Damasco. Deixa eu te dizer uma coisa: o reino em crescimento é um reino que muitas vezes, ainda que a gente saia fugindo por aquele caminho do deserto da desesperança, na maioria das vezes Deus nos faz voltar para Ele, para mostrar que é Ele que vai nos abençoando e garantindo a nossa vitória. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que está caminhando comigo nesse reino, que está em constante crescimento, por onde você passou sofrendo, Deus vai te fazer voltar sorrindo. Carabachuri andarabachara bandarai. Elias ouviu a voz de Deus dizendo: sai desse monte, volta pelo caminho de Damasco, porque eu deixei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e nem bocas que o beijaram. Acabou por aí não. Eu é que vou ter que terminar. Deus deu uma ordem a Elias para ungir reis, e Elias cumpriu aquela ordem por fé e obediência, e Deus foi restaurando a vida de todo o seu povo. O reino em crescimento é reino de restauração constante.
Sabe, Deus quer te tirar desse estado de menos-valia e te levar para um nível relacional nesse reino que está em crescimento, para dizer: filho, eu continuo investindo em você, eu continuo acreditando em você. Foi por você que eu morri na cruz do Calvário e ressuscitei. Hoje Deus está falando para algumas pessoas aqui: lança a rede, filho, filha, à direita do barco. Mas Senhor, eu já fiz um pacto aqui, eu já fiz um contrato aqui, eu já tenho uma aliança aqui. Deus está falando: essa aliança não tem valor nenhum. A aliança que Deus está te chamando para fazer é a aliança da fé e obediência somente nele. Pastor, mas eu tenho um sócio na minha empresa, o cara é top, o cara é muito inteligente, o cara dá um lucro para a empresa tremendo. Quem sabe exatamente aí que você tem que romper por causa das suas, do seu comprometimento com algumas coisas que Deus não quer que você se comprometa. E Deus quer que você rompa. E essa ruptura vai te levar para um lado, por um caminho de bênção. E você vai experimentar esse crescimento do reino se manifestando na sua vida. Sabe, o profeta Elias, quando obedeceu a Deus, quando ouviu a voz de Deus, ele estava dizendo assim: tudo bem, Senhor, eu até tentei fugir, mas eu acredito que a minha vida não me pertence mais a mim, pertence somente a Ti. Quando Pedro e os discípulos obedientemente lançam a rede à direita do barco, eles estão dizendo assim: tudo bem, Deus, eu confio na Tua palavra. Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, na sua carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 1, verso 22, ele diz: se vocês ouvirem a voz de Deus e praticarem, vocês não serão enganados. Ouvir e praticar. Não basta só ouvir: eu gosto tanto de ir na igreja Adão, ouvir essa palavra. Você tem que pôr em prática. Você tem que praticar constantemente. É exatamente isso que faz de você um cidadão desse reino que está em crescimento. Então eu quero encerrar agora e dizer uma coisa muito forte para você. Qual é o resultado da fé e obediência à orientação do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida? É exatamente todos os projetos nossos serem consolidados. Sabe o que a Bíblia diz no verso 11 do Evangelho de João, capítulo 21, o texto que a gente leu aqui, encerra, eu quero pedir para projetar. Diz o seguinte: eles puxaram a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Isso aqui tem uma especulação muito grande, mas isso aqui na maioria das vezes quer dizer da obra apostólica, da pregação do Evangelho. Cada um de nós é exatamente um desses 153 grandes peixes que vai gerar outros peixes. Agora olha que coisa interessante, a Bíblia diz assim: não se rompeu a rede. Diga comigo: não se rompeu a rede. Agora diga comigo: os meus projetos estão nas mãos de Deus, e a rede dos meus projetos não se romperão. Aleluia! Sabe de uma coisa? É isso que Deus quer nos comunicar nessa manhã. O fim disso, o objetivo disso, o resultado disso é que a rede não se rompe. Não tenha medo, entregue-se, caminhe com esse Deus nesse reino que está em crescimento, e você vai ver que todas as coisas te serão acrescentadas. Você não vai ver a rede se romper. Eu oro a Deus dizendo: Senhor, nos dê um crescimento saudável na igreja Adão. Nós queremos formar um exército de líderes que saiam pelas ruas, pelos becos, pelos hospitais, pelos tribunais, pelas repartições, aonde o Senhor nos enviar.
enviar através do seu Espírito. Eu quero sim formar líderes, homens e mulheres que acreditem numa orientação divina e obedientemente, com uma fé no Senhor, obedeçam ao comando da sua voz, dizendo: se o Senhor está mandando a gente lançar a rede à direita do barco, tudo bem, nós vamos lançar, porque é daí que vai vir o nosso milagre, a nossa bênção.